e você vai contratar tantas pessoas. Se não fizer isso, então eu venho aqui e faço o que eu quiser. Pego a sua empresa... É isso. E então, aí ele tomava a empresa da pessoa, ele tomava, né? assim como fez depois, ele tomou tudo. E colocava na mão de outros para cuidar, que aí tinha corrupção, tinha uma péssima administração e só foi quebrando, né? Exatamente. Porque ninguém melhor do que o dono para cuidar do eu negócio. acho que mesmo se você colocar os caras mais competentes, vamos imaginar que o governo consiga recrutar boas pessoas para fazer essa função. Quando você determina para uma empresa o valor que ela tem que vender, a quantidade de colaboradores que ela tem que ter, dificilmente você vai conseguir fechar a conta, entendeu? Não é assim que funciona o mundo real. Você vira e fala assim, ó, pô, você tem uma, sei lá, uma fábrica de doces, sua mãe. Então você vai fazer o doce sem doce todo dia e vai vender o doce por R$5 e você tem que pôr 20 pessoas para trabalhar aqui. Sua mãe não vai dar conta de fazer isso. Não é assim que funciona. Não é então, assim que você entende? funciona. Não é pela competência das pessoas, é pela incompetência do processo. Não são pessoas que falham nesse momento. O processo comete uma falha muito grande, que é incorrigível. Você pode colocar o melhor do mundo. Como você vai resolver esse problema? Né? Quando as pessoas chegam lá, hoje, por exemplo, que começa a ter uma abertura, eu vi, inclusive, manifestações, né, dos representantes cubanos falando que um dos grandes erros foi realmente igualar todo mundo. Sim. Que quando você igualou todo mundo, a produção despencou, porque você produz de uma forma, eu produzo de outra, e quem produzia mais acabou ficando desmotivado no final desse processo. Que esse foi um grande erro, e que eles se reajustam, eles têm aprendido com isso, e prova que eles aprenderam é que eles começaram a abrir pequenas oportunidades para as pessoas empreenderem lá, e tá dando certo, porque lá não tinha nada, qualquer coisa que você tenha lá é bom hoje, e os valores são altos, apesar da grande carga de impostos. Você acha que se ele modificar esse formato de pessoas iguais o governo tinha lá, todo mundo ganhando a mesma coisa, e deixar um mundo mais capitalista, onde realmente quem produz mais ganha mais, Cuba recupera, e isso pode acontecer nesse governo, sabe? Ele desigualar as pessoas para consertar o processo? Olha, talvez sim. O cubano é uma pessoa que ele é muito lutador, ele inventa muito, o povo se vira de uma forma inexplicável. Mas esse é o problema, que eles não querem, gente, eles não querem ver aquele país bem. Eu só não entendo isso. Eles liberaram apenas essa produção, essa liberdade um pouco comercial por causa que já era. Os cubanos estavam morrendo de fome. Tá faltando pra eles, né? Pra quem tá lá em cima, tá começando assim, depois a faltar, da pandemia, na pandemia, morreram tanta gente, aconteceu tanta coisa, gente. Assim, o povo morrendo, literalmente. E aí eles falaram, peraí, a gente vai ter que pegar um pouquinho do capitalismo e adotar aqui para pelo menos se manter, né, em pé. E até que tá dando certo, né? Mas tem isso ainda, eles... tipo assim, nem todo mundo consegue, porque eles abrem vaga para uma certa quantidade de pessoas. Tipo uma licença, seria tipo... Não se fala, mas governo que fala permissão. Se você pode abrir. É uma permissão, numa data específica, eles colocam certa quantidade, aí você entra, como se fosse um programa, no caso, para você entrar. Sim. E aí, esse ano vai ter tanta vaga para você empreender. Tipo, não é como eu tenho uma ideia legal, eu vou empreender hoje, amanhã vou fazer alguma... Não, você não pode fazer isso em Cuba. Você tem que esperar o governo abrir a vaga para você entrar, para ver se você vai aprovar. E é uma certa complicação. Aliás, tem um negócio do imposto que é muito alto. É isso, não dá certo, gente. É muito alto. Você continua trabalhando. É muito alto. E como alto. que ele cobra esse imposto? É na hora da venda ali, no final do mês? É no final do mês, se não me engano. Eu lembro que minha mãe pagava uma quota, acho que final do mês, uma quota. Ele emite uma guia, igual que no Brasil. E uma quota fixa. Antigamente era uma fixa. Agora, como tem esse negócio de cartão pré-pago, deve estar agora num sistema, né? E se ela não pagar o imposto? Não, se não pagar, vai ali no outro dia e fecha tudo. Sério, se eu negar, o governo vai lá e tem que pagar imediatamente. Tem que pagar. Pra você ter noção, o cara que limpa sapato na rua tem que pagar imposto. Se ele não paga, confisca todo o material de trabalho dele. Se você tirar uma banana no fundo da sua casa, tem uma plantação no fundo da sua casa, você vai lá, sei lá, plantou bananas e nasceu. Quando você vende a banana, você tem que pagar pro governo. Sim, tem pessoa que, por exemplo... uma pergunta que muita gente me fala. Nádia, mas pode cultivar na sua própria casa, no seu próprio quintal? Eu falo, gente, pode, mas pra você. Agora, você não pode ficar vendendo coisa assim, até porque lá tem muito fofoqueiro.
Em cada... Peraí. Em cada bairro, em cada zona rural, tem um informante do governo. Se não me engano, é delegado o nome. Naquele dia eu tava tentando lembrar. Ah, por exemplo, você mora no... É um fiscal. É um fiscal. É isso, tem um fiscal do governo. Aí de olho em tudo. Na sua movimentação, se alguém chegou na sua casa, se parou um carro de turismo na sua casa. Porque turista não pode dormir na casa do cubano, é proibido. Sério? Sim. O turista só pode dormir em hotéis ou casas que são cadastradas de pessoas que estão dentro do programa do governo. Agora, você, por exemplo, ir na casa da minha avó, ficar, você não pode. Se você pega, minha avó leva uma multa de não sei quantos pesos cubanos. Engraçado, né? Eu tava lendo alguma coisa hoje. É ridículo. E tava falando que o capitalismo, ele... Só uma casa. O capitalismo, ele gera, tipo, inveja, ele gera individualismo, né? Ele gera essas sensações piores, assim, do ser humano, elas são causadas pelo capitalismo. E o comunismo é diferente, né? O comunismo, ele gera um sentimento de coletividade, tudo. E aí você vê você falando assim, parece que é o contrário, né? Parece que são pessoas que têm inveja uma da outra, de, nossa, você tá tendo algo que eu não tenho, você tá tendo uma comida que eu não tenho, eu vou te denunciar, eu vou te entregar, eu não vou deixar você ter mais do que eu, né? Isso aqui é errado. Então, parece que esse sentimento tá dos dois lados também, né? Mas isso acontece, por exemplo, só com aqueles informantes do governo, que tem um a cada... Eu poderia dizer a cada